Graça e paz. A pergunta que eu lhe faço hoje é a seguinte: você já levou uma pedrada já? Você já tomou uma pedrada já? E você já deu pedrada? Eu lembro que eu morava na Califórnia quando eu era criança, né? Na Vila Califórnia, em São Caetano, ali, não é na Califórnia, Estados Unidos, não. E ali tinha uma pracinha na Vila Califórnia e a gente tinha guerra de pedrada. A gente ficava, às vezes a gente ficava lá embaixo tacando pedrada em quem estava lá em cima, ou a gente ficava lá em cima tacando pedrada em quem estava lá embaixo. Brincadeira saudável de criança, né? Uma coisa maravilhosa, né? Sempre sai alguém machucado. Enfim, a gente lidava. E você sabe que o povo hebreu, eles eram muito especialistas em pedras, né? Pode ver que o apóstolo Paulo, uma vez ele foi apedrejado, quase sido dado como morto, né? Bom, Davi derrubou um gigante com a pedrada, né? Então, você vê que eles eram um povo bom de pedrada, né? E eles tinham nas suas leis, quando a pessoa cometia alguma blasfêmia, ela era apedrejada até a morte, conforme a lei ali de Levíticos, né? Então, existia um homem chamado Estevão. Esse homem, ele era um diácono separado. Ele foi separado para o ministério como alguém cheio do Espírito Santo, e ele foi questionado pelos judeus. O povo judeu questionando, ele falou toda a história de Jesus, mostrando que Jesus era o Messias que estava para vir, mostrando a rejeição que os profetas tiveram em relação a Jesus. Foi narrando a história da Torá ali para todos os judeus, mas eles já estavam corrompidos, já tinham planejado. Você vai encontrar esse texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e ali eles já armaram uma cilada e começaram a apedrejar Estevão, no versículo 54. Ouvindo isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra Estevão. Porém, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos para o céu e viu a glória de Deus que estava à direita de Deus, e ele disse: Eis que vejo os céus abertos e os filhos do homem em pé à direita de Deus Pai. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos unânimes e avançaram contra ele. Expulsaram da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Grave isso daí. E enquanto eles apedrejavam Estevão, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhou-se e gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa desse pecado. Depois disso ele morreu. Você pode ver alguém que foi apedrejado. Você já foi acusado injustamente, já te tacaram pedra, já te julgaram, já insinuaram contra você. Então, realmente Estevão viveu uma grande injustiça, porque o que ele só fez foi pregar a palavra, amar. Ele fazia a obra social, ele era um diácono ungido e separado. A gente pode ver em Atos capítulo 6, que ele foi separado como um dos diáconos para cuidar da mesa do Senhor, da obra social. Ele só fazia o bem e ele pregou só a verdade, e ele foi morto apedrejado. Então, eu queria te incentivar você a saber, se você está passando por uma situação difícil, está sendo injustiçado na empresa, injustiçado na família, saiba que Deus tem olhado para você, mas essa história aqui de Estevão, ele precisava passar por esse apedrejamento, porque foi algo que ativou a igreja para entrar em outro nível, e quem estava segurando a roupa dele, a roupa do pessoal que estava apedrejando, era Saulo, que depois se chamou Paulo. Então Paulo estava participando dessa atrocidade de matar Estevão apedrejada. Isso daí foi um dos sentimentos que, depois que Paulo percebeu que estava errado, Paulo foi apedrejado também, quase foi dado como morto, defendendo o evangelho, virou um grande defensor, escreveu quase a metade
escreveu mais da metade do Novo Testamento. Então você pode ver que alguém impactado por alguém que sofreu. Então, o seu sofrimento pode estar impactando alguém. Deus está permitindo que acontecesse algo na tua vida para que através desse sofrimento que você tem passado, alguém seja impactado positivamente, tenha um despertar da fé, e nada é por acaso, até os nossos sofrimentos. Uma vez no começo da minha conversão, eu passei por muita prova, muita dificuldade. Eu tinha um trailer de pastel, ele foi pro pátio, um carro meu foi roubado, e aí eu consegui comprar outro carro, e aquele carro pegou fogo, eu empurrava ele para cima e para baixo. Meu pai chegou e falou assim para mim: você tem certeza que você está no caminho certo, filho? Eu falei: tô, pai, eu sei que eu tô passando uma prova, vou ficar firme. E meu pai, vendo aquele meu sofrimento, acabou se convertendo também. Então o teu sofrimento não é em vão. O teu sofrimento não é em vão. Saiba que você está passando, o sofrimento de Estevão foi diante do apóstolo Paulo, que foi um ganhador de vidas, implantador de igrejas. Então imagine, grandes coisas vão acontecer. Ou você viu alguém sofrendo e o sofrimento de alguém despertou dentro de você uma fé extraordinária. Então que você venha a ser ativado na unção do Espírito Santo, numa fé extraordinária, e que o poder do Espírito Santo domine a tua vida, domine o teu coração, e todos os sofrimentos que você está passando não vai ser em vão. Eu quero te abençoar, orar pela tua vida. Se você passou por uma perseguição, o Senhor é contigo. Se você tem passado por uma luta, o Senhor é contigo. Ou se alguém sofreu e você está se compadecendo dela, é porque você também vai ser tocado pela prova que essa pessoa passou. O importante é estar atento. Que fase você tem vivido? Ou você é o apedrejador, hein? E aí, você anda apedrejando alguém? É o momento de fazer uma avaliação da tua vida, né? Então, se você tem jogado pá de cal em cima da fé de alguém, de repente, às vezes nós fazemos isso sem perceber. Sim, desqualificamos uma pessoa, ofendemos uma pessoa, porque muitas vezes nós nos colocamos na situação de vítima. Mas e quando nós não estamos sendo tão vítimas assim? Pense nisso. Porque Saulo estava lá, participando do apedrejamento, mas aquilo foi para que ele despertasse e se compadecesse dos cristãos, e virou um grande defensor da fé, e tinha prazer de ser perseguido ao ponto de falar: olha, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, nada é em vão. Qual é a fase que você tem vivido? O importante é que você esteja atento a isso, esteja percebendo ao seu redor, que Deus te dê essa percepção, esse espírito de saber o que você está vivendo na tua vida, para você extrair o melhor e viver o máximo das lutas, das dificuldades, ou até mesmo de uma falta de postura correta, porque o Evangelho é para isso, é para a gente se acertar e poder alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Que Deus venha te colocar no prumo, no eixo, e mudar a tua história. Em nome de Jesus, quero orar por você. Você conhece alguém que precisa dessa palavra diária? Manda para ela, para que o dia dela seja extraordinário. Com muita alegria nós estamos aqui diariamente, e em breve terá novidades aí, tá bom? Coisa boa, um curso para pregador, um curso para pastor, que vai se levantar um grande exército do Senhor, mas mais para frente eu falo disso, tá? Querido Pai, quero abençoar teu filho, tua filha. Sim, você está passando por um apedrejamento, por um julgamento. Meu Deus, assim como Estevão olhou e viu os anjos, que teus filhos possam olhar e ver o Senhor, ó Deus, carregando nos braços, Pai, cuidando, protegendo, guiando. Em nome de Jesus eu te abençoo tua vida, abençoo tua família, que você venha a ser um defensor do Evangelho, que você venha a ser alguém que protege a palavra de Deus, que protege o reino de Deus, em nome de Jesus. E que se você foi um apedrejador, um julgador, que Deus guarde teu coração para você não julgar, para você não
ofender, não magoar as pessoas em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Deus abençoe. Graça e paz. Shalom.